Bom, gente, vamos ler de novo aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 4 e 5. Eu quero dar continuidade ao vídeo, porque quando eu estava fazendo o vídeo parou, né? Então diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Elohim está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu vou repetir, tá? Isso aqui não é o fruto do que eu acho ou do que você acha, entendeu? Isso aqui é a palavra do Eterno. Palavra que Yahushua falou, palavras que seus emissários falaram. E tudo o que eu li aqui também está na sua Bíblia, né? Está na sua Bíblia, né? Que você tem nas suas mãos, gente. A gente tem que seguir a palavra, né? De Elohim. Ou seja, seguir o que está escrito. E não dogmas, tá? Doutrinas de homens, né? Eu repeti isso que eu tinha falado no vídeo anterior, porque quando eu estava falando isso, o vídeo acabou e eu quis trazer isso novamente. Agora eu quero que a gente vá para Deuteronômio. Gente, vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Guardai-o, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Yud-He-Vav-He, nosso Elohim, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e acharás saber a teus filhos e aos filhos de seus filhos, tá? Então, se mantenha na verdade. Não deixe que ninguém tire você da verdade. E Yahushua disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixe que ninguém roube a sua fé, a sua convicção. Agora vamos lá para João, gente. Bom, aqui em João, tá? No capítulo 1, diz assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeiro erro aqui, porque diz assim: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ou o verbo estava com ele, ou o verbo era ele. Então, o correto é: o verbo estava com ele, entendeu? Ele estava no princípio com Elohim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, entendeu? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos lá. O verbo estava com Elohim. O que é o verbo? É a palavra, entendeu? E essa palavra, ela se fez luz, tá? Essa palavra é Yahushua, o Messias. Então, como eu disse anteriormente, entendeu? O filho é o filho e o pai é o pai. Há um tempo atrás, quando eu levantei essa tese,
algumas pessoas me indagaram e me perguntaram assim, então quem é Yahushua para você? Eu disse, Yahushua para mim é o meu irmão, é o Machia, é o Salvador. Mas ele não é o Pai, tá? O Pai está acima de todas as coisas. E depois as pessoas viram realmente que era como eu estava falando. Porque se ele fosse o Pai, ele não ia dizer, eu vim em nome do meu Pai. Alguém um dia disse, bom mestre, ele disse, bom, é meu Pai que está nos céus. Vou dar mais detalhe. Ele, quando foi orar no Getsemane, ele orou para ele mesmo? Não. Ele orou para o Pai. Então, ou seja, ele estava com Elohim na criação, porque Elohim se utilizou dele para criar as coisas, porque ele é a palavra, entendeu? E aqui, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, ele desceu aqui, o verbo se fez carne, desceu aqui, né, com a luz, né, do eterno, e as pessoas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era... Aí aqui tem João, né? Aqui está falando de João, né? Este veio para testemunho que testificasse da luz, aqui já está falando de Yahushua, tá? Para que todos crescem por ele, tá? Aí não era ele, aqui não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui é João, tá? E a Ronan veio antes para testificar da luz. Quem é essa luz? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, tá, gente? Então, ou seja, como eu falei no versículo anterior, o Eterno ele não podia ter descido aqui. Por quê? Porque o Eterno ele existe além da própria existência, entendeu? Então, se ele descesse aqui, tudo isso aqui iria acabar, entendeu? Eu, você e tudo que há no mundo ia acabar. Por quê? Porque o Eterno, né? Ele criou todas as coisas, então nós habitamos nele e ele habita em nós, tá? E se ele entrasse nesse mundo existente, o mundo existente deixaria de existir, certo? Porque o mundo existente habita nele, tá? Ele fez com que nós existíssemos, entendeu? E a luz que vem para nós passa pelo Machia para chegar a gente, porque se a gente recebesse plenamente toda a luz que vem do Eterno, a gente também não aguentaria, tá? Então, a gente não ia aguentar receber essa luz, como aconteceu com Adão, né? O Adão Cadimone, no princípio de tudo, né? Que Adão ele recebia assim essa luz e ele quis compartilhar, né? Porque o receptáculo que era Adão Cadimone recebeu característica do doador, né? Que era o Eterno. E aí, de tanto ele receber, ele quis dar também, né? Ele quis compartilhar, que é o que eu faço isso, né? A maioria das pessoas que recebe dele quer compartilhar, quer dar. E é isso que eu faço com vocês, eu compartilho, eu dou, eu quero dar, porque tudo que eu absorvo dele, tudo que ele me dá, eu quero passar, né? Porque isso é uma característica de quem realmente é servo dele e serve a ele. Igual o primeiro homem, né? A ser criado, o Adão Cadimone, o Adão pré-moldial. O que foi que ele falou? O que foi que ele fez? Ele sentiu, né, o desejo de doar, mas não tinha com quem doar. E aí ele foi se afastando da luz, e em tudo que ele foi se afastando, né, da luz, a luz não aguentou, e aí, né, explodiu, e aí houve essa expansão, né, que a gente vê hoje, que os cientistas chamam de Big Bang, mas não é isso. Ele se estilhaçou, né? Então, todas as almas que estavam dentro de Adão Cadimone, né? Várias centelhas de almas, né?
Foi de onde veio, certo? O homem, né? O ser humano. Então é isso, gente. Mais uma vez eu repito, por isso que lá atrás eu falei que Yahushua e Yahweh não é a mesma pessoa, como é dito aí no sistema religioso, que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Não, o Pai, ele está acima de tudo. Essa é a fé monoteísta, entendeu? A gente entende e recebe Yahushua como Salvador, como Machia, como irmão, né? Como eu falei lá atrás aos irmãos que me perguntaram. Mas o Pai está acima de tudo e de todos, entendeu? Yahushua é enviado. Mas Yahushua, ele era a palavra que se fez carne, desceu aqui ao mundo. Por quê? Quando diz assim, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, por quê? Porque o Pai usou a palavra, entendeu? Que era o Machia, né? Que era Yahushua, ele usou essa palavra para criar todas as coisas. E depois essa palavra, né, como está aqui em João, o verbo se fez carne. Entendeu, gente? E desceu aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E veio e aqui, ó. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Aí aqui mais um erro que a Bíblia fala, tá? O mundo foi feito por ele em parte. O mundo foi feito pelo Eterno. Mas o Eterno usou a palavra, né, para criar todas as coisas. Entendeu? Aí aqui veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso aqui tá certo, né? Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam e até hoje não o recebem, não o aceitam como Machia, como filho do Eterno. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Elohim. Você está vendo aqui, ó? A todos quantos o receberam, recebeu quem? O Machia, né? Aceitou o testemunho dele, né? Como Machia, como filho do Eterno, né? E o sacrifício que ele passou e teve por nós. Então, deles o poder de seres filhos de Elohim, ao que crê no seu nome, né? Porque também é preciso crer no nome do Eterno, tá? E no nome de Yahushua também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Elohim. E aqui embaixo, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Entendeu, gente? É simples. As pessoas que mudam, né, não entendem a palavra. Então, Yahushua, ele é o verbo que se fez carne, tá? E o Eterno é o Eterno, é o Pai que está no céu e está acima de todas as coisas. E ele mesmo diz, eu vim em nome do meu Pai, eu vim fazer a obra do meu Pai. Quando ele estava aqui, ele sempre exaltava ao Pai, ele nunca se exaltou, tá? Nunca. Vamos ler aqui. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu, tá? E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque ele foi o primeiro, né, a ser criado, tá? E aí, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Yahushua HaMashiach. Aí aqui as pessoas confundem, né? Mas como eu já li lá anteriormente, ele disse que não veio mudar, né, a lei, mas ele veio cumprir, entendeu? Cumprir. Então, aqui, ó, Elohim nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Entendeu? Elohim nunca foi visto por ninguém.
tá? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Por quê? Porque ele desceu aqui, né? E nos fez conhecer realmente quem era o Eterno, tá? E este é o testemunho de João. Quantos judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou. E não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Isso aqui era João, tá, gente? E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem é para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram e disseram. Ou seja, os fariseus, como sempre, queriam saber, né, quem era João, mas João testificava do Machia, de Yahusha, daquele que estava por vir, do verbo que se fez carne, gente. É só isso. Entendeu? É simples, né? Então não deixa as pessoas chegar e dizer é assim, e a gente vê, vai uma multidão atrás dessas pessoas, né? E essas pessoas ficam cegas, acreditando piamente no que homens, sem discernimento nenhum, dá a elas. Mas é só você buscar na palavra. Está tudo na palavra. Deixa o Eterno falar com você, deixa ele lhe dar entendimento, deixa ele lhe dar sabedoria, deixa ele abrir a sua mente. Porque você é templo e morada dele, tá? E quando você busca ele dentro, porque não é fora, a gente tem que buscar dentro e ele se revela. Entendeu? Porque ele está dentro de você e você está dentro dele. Estou falando do Eterno. Então, quando você se volta para dentro, você encontra ele e encontra muito mais do que você queria encontrar. E é só isso, tá? E o Machia também não veio criar nenhuma religião. Ele veio falar do Pai, ele veio falar da verdade, ele veio expandir a nossa consciência, a nossa mente. E o mataram por isso, né? Porque é isso que fazem com aqueles que pregam a verdade. Perseguem, jogam pedra, vendem, caluniam, fazem de tudo para calar a boca dessa pessoa, como fizeram comigo e ainda fazem. Mas eu não me calo. Eu vou até o fim, porque essa é a minha missão aqui na Terra. E eu não tenho que ter medo de falar a verdade, porque eu não temo a homens, tá? Eu sei quem me enviou e eu sei porque eu estou aqui, né? Hoje eu sei, antes eu não sabia, mas hoje eu sei porque eu estou aqui e sei qual é a minha missão, tá? E eu tenho que seguir em frente, né? Porque se eu não fizer isso, para mim é como se eu não existisse, tá? Cada um de nós temos uma missão na Terra e quando a gente foge da nossa missão, a gente fica parecendo um peixe fora d'água, né? A gente fica, é como se a gente não existisse nesse mundo. E mesmo quando a gente faz uma missão dessa, né? A gente está no mundo por estar, né? Por isso que ele mesmo dizia, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Realmente ele nunca foi do mundo, né? Ele estava lá com o Eterno e desceu, né? Desceu para nos revelar a verdade. E o que foi que os homens fizeram, né? Os magistrados, os fariseus, os religiosos, o mataram. E além de o matar, né? Ainda inventaram muitas coisas sobre ele que nunca existiu, né? E que ele não é. E os judeus, né, fez isso, mas os romanos e os gregos, não achando pouco, vieram e mudaram muita coisa, né? Distorceram palavras. Então, gente, busque na palavra, busque da fonte. Você vai encontrar a verdade, porque ele vai se revelar para você. E que ele continue nos abençoando.